Vamos debater um assunto agora extremamente polêmico. Chegou a quarta-feira e com ela, claro, debate. Como sempre, né, se o assunto gera um debate, sem dúvida ele gera também polêmica, né? Então a gente vai falar hoje sobre a descriminalização do uso de drogas, que inclusive, né, está para ser votada, está inclusive já em pauta para ser votada o uso das drogas. E aí a gente sempre tem pessoas contra, tem pessoas a favor, é um assunto que levanta uma série de assuntos diferentes, né? Para isso a gente trouxe aqui no estúdio hoje, para conversar sobre isso, o Dr. Pablo Roig, que é médico psiquiatra, também o Dr. Júlio César Santos Geraldo, que é delegado de polícia e professor de Direito Penal pela Universidade de Guarulhos, e também a Juliana Machado, que é militante do coletivo DAR. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Tudo bem? Tudo bom. Bom, a gente tem aqui várias opiniões, né? E dados também que mostram que o uso de drogas realmente o uso, claro, não é bom para ninguém. Mas a lei hoje está dizendo que vai dizer, se for votada e aprovada, que se as pessoas forem pegas com uma quantidade X de droga que seja capaz aí de distribuir para o número X de dias, isso não vai ser considerado crime, né? O que vai dizer a lei a respeito disso, caso ela seja aprovada? Olha, eu acho que esse projeto de lei é um projeto muito mal organizado do meu ponto de vista. Eu trabalho clinicamente há 35 anos com dependentes químicos e eu acho que o que eles não consideraram é justamente o dependente. Eu acho que é um projeto feito para algum tipo de drogas e principalmente para uso recreativo, mas não para as pessoas que adoecem pelo contato com a droga. Pensar que uma pessoa possa usar durante 5 dias em forma controlada substâncias como o crack é uma ilusão. Outra coisa que eu acho que é muito mal organizada toda a parte de tratamento, porque evidentemente descriminalizar a droga eu acho uma coisa coerente sempre ao ter em conta que o usuário não necessariamente é um criminoso. Mas é uma pessoa que tem uma grande possibilidade de desenvolver uma doença. E o Estado não está preparado para dar tratamento para essas pessoas. Então, hoje em dia, os tratamentos existentes são extremamente ineficientes, não consideram a gravidade do caso de usuários, por exemplo, de drogas como crack, cocaína, que criam uma dependência extremamente importante e que, por estimular uma parte do cérebro, que não é a parte que pensa, que raciocina, eles se transformam em escravos dessa droga. Então, eles não têm a opção de usar ou não usar, eles têm que usar. Em vários idiomas já no Brasil se usa a palavra adicção para definir a dependência química. Porque dependência química também é um hipertenso que está tomando um remédio para hipertensão. Mas a adicção é um pouco diferente. São pessoas que usam sempre em quantidades excessivas, não controladas, que usam mesmo com efeito secundário da substância, e que tem todo um trabalho para conseguir a droga. Então isso é um adicto. Então o que não está se considerando nesse projeto é o adicto. Está se considerando talvez o uso recreativo, mas não adicto. Então o Estado não está preparando a infraestrutura para poder lidar com o uso controlado de 5 dias. Eu não imagino, por exemplo, um usuário de crack usar durante 5 dias ou numa quantidade controlada. Porque as drogas têm aí funções diferentes no organismo, né? Elas desempenham papéis diferentes até com relação à dependência. Mas antes mesmo de entrar na questão das opiniões, ser contra ou a favor, eu gostaria que o Dr. Júlio explicasse um pouco melhor pra gente o que diz o anteprojeto. Como é que vai ficar estabelecido o uso da droga caso ele venha a ser aprovado? Eu acho importante a gente fazer um comparativo rápido entre o sistema que nós temos hoje e o sistema que se pretende implantar. Hoje, o que está vigente, o que funciona no Brasil é a Lei 11.343 de 2006. Essa lei já distingue com muita clareza o que é o traficante, o que é o usuário, o mero usuário recreativo e o dependente. O traficante já tem uma pena bastante alta, de 5 a 15 anos. Havendo aí a possibilidade de uma diminuição da pena por quanto se considere um pequeno traficante. Pode-se considerar uma diminuição de até 2/3 da pena. Outra figura é a do usuário. E o usuário hoje, embora se fale que a partir de agora não terá pena, para efeitos práticos, o nosso ordenamento jurídico hoje já não prevê pena eficaz para o usuário. Nem pena
nem um sistema de tratamento adequado. Estamos no limbo, num limbo jurídico em que há crime, mas não há pena. Tá. De outra parte, a lei atual, nos seus artigos 45 e 46, fala do dependente. Este já não tem pena, este já merece receber tratamento do Estado. Este, se observada essa dependência, seja parcial, seja total, tem a sua pena ou diminuída ou até excluída. O que a nova lei, o que na verdade o novo Código Penal traz de inovação não com relação ao traficante, essa se mantém 5 a 15 anos, uma pena forte, crime hediondo, algo muito grave, mas ela tira não só a pena, como também o crime para aquele que é considerado usuário, meramente usuário, não estamos falando do dependente. O usuário passa a não praticar crime algum, salvo no uso ostensivo, salvo na hipótese em que o sujeito saia consumindo droga na frente de crianças, na presença de pessoas que não estão ali inseridas no seu contexto de uso. Existe uma previsão legal específica. O dependente segue sendo tratado como alguém que merece tratamento. O problema é, até hoje, no sistema implantado desde 2006, nós não vemos o tratamento efetivo. Os casos são trazidos à polícia, a polícia encaminha ao Ministério Público, estamos falando do dependente. Tá. E a sociedade sabe muito bem, essas pessoas voltam por falta de estrutura. Então nós vamos mexer em algo que ainda sequer foi devida e adequadamente implantado. Devidamente solucionado. E, claro, o Dr. Pablo fez um alerta de algo que eu acho tremendamente temerário. A lei fala na possibilidade de se considerar como usuário não punível aquele que tem droga suficiente para 5 dias. 5 dias de droga, tá? Meu Deus, a preocupação dos aplicadores do direito quanto é a quantidade aceitável de crack para 5 dias? Como é que nós vamos esperar que a Anvisa, que é o órgão que regula essas questões atinentes a substâncias entorpecentes, estipule quanto é a droga aceitável, quanto é o crack aceitável para 5 dias? No nosso entendimento, nenhum. Isso é uma pergunta que ainda não foi respondida, né? Segundo o que eles alegam é que ainda vai ser estipulada uma quantidade de cada droga de acordo com o seu poder destrutivo. Só que existem drogas que, como a gente já sabe, 2 vezes que a pessoa usa, isso já é considerado, ela já cria uma dependência muito grande, né? Isso o doutor pode responder. O que faz com que uma droga se transforme numa substância imprescindível para o indivíduo é a sensibilização de uma parte do cérebro, que é o centro da recompensa. O centro da recompensa, que se estimula através da dopamina, acaba, às vezes, pela sensibilização, comandando toda a conduta do ser humano. Por isso que as prioridades começam a se alterar, né? A coisa que é prioritária, como família, trabalho, dignidade, etc., ficam em 10º lugar, não em segundo, em 10º lugar. O que fica em primeiro lugar é a obtenção da droga. Então nós vemos, por exemplo, situações dramáticas como mulheres grávidas que vão comprar crack na Cracolândia. Então, será que não é prioritária essa criança que está dentro da barriga dela? Não, o que é prioritário é que ela tenha uma descarga de dopamina na parte do cérebro, que não é a parte que pensa. A parte que pensa é o córtex, o que a natureza demorou milênios para ir desenvolvendo, né, que é o córtex cerebral, a parte externa do cérebro. Essa parte não funciona na dependência à cocaína, ao crack. E então eles colocam como prioridade a droga. Eles têm que ter essa droga. Por isso que na adicção, que essa palavra que eu esqueci depois de descrever o que significa, vem da Roma antiga, onde o adictum era aquele que criava uma dívida e não conseguia pagar essa dívida, portanto se transformava em escravo do seu credor. Por algum motivo, essa palavra se usa para descrever esse tipo de dependência. Né? A pessoa não tem opção. Então, pensar que uma pessoa que durante 5 dias vai optar por usar moderadamente é ilusório. Isso é ingenuidade, isso não funciona. Tá, eu tenho uma pessoa na linha aqui. Quem que tá com a gente, diretora? É o Miguel? Tá. O Miguel, ele é a favor da descriminalização das drogas. Eu quero que ele fale pra gente. Ele tem 26 anos, ele vai participar agora pelo telefone. Eu queria saber do Miguel qual é o seu ponto de vista a respeito desse assunto. Bom dia, Miguel. Bom dia pro público.
Bom, a minha opinião, na verdade, é bem diferente aí, né, do que foi exposto com relação aos usuários e principalmente aos riscos, né? Eu sou usuário de cannabis há mais de 10 anos, tenho uma vida social, trabalho, tenho uma vida constituída, objetivos e, enfim, não sigo esse padrão que foi descrito aí como um usuário compulsivo, alguém que tenha problemas. E vejo à minha volta, e tenho certeza que vocês podem, vocês trabalham com pessoas aí no estúdio que com certeza também são usuários. Enfim, as pessoas têm uma vida comum, não essa vida de desespero que é retratada, né? E a legalização, a descriminalização só tem na verdade, ajudar as pessoas que sofrem com isso, né? Aquelas que sofrem, que realmente precisam de ajuda, não conseguem ajuda, né? Vão buscar ajuda nessas clínicas frajutas, nessas clínicas que enfim, não tratam, mas medicalizam, enfim, deixam a pessoa dopada e, de fato, não encaminha ela para um sentido melhor, para resolver esses problemas, né? Mas você é a favor da lei como ela está sendo votada? Você está por dentro do que diz esse projeto, esse anteprojeto, ou você é a favor exclusivamente da legalização da maconha? Não, eu estou sabendo do anteprojeto, inclusive eu tenho, acho um avanço com relação ao que existe hoje, mas o ponto central que precisa ser tomado como responsabilidade da sociedade e dos políticos é resolver a questão do comércio, da prisão das pessoas que estão sendo presas por serem comerciantes. Enfim, a maior parte dessas pessoas são pessoas pobres, isso já é bastante comprovado pelas pesquisas de encarceramento e acabar com a violência da polícia nessa guerra idiota contra as drogas, né? As pessoas precisam de saúde, não de polícia, e não de mentira, que nem está sendo falado por aí. A gente continua o assunto aqui no estúdio, então obrigada pela sua participação, Miguel. Eu queria que a Juliana também comentasse um pouco sobre isso. Você que é militante do coletivo DAR, você também acredita que essa lei está sendo equivocada na forma como ela vai ser votada? Não, na verdade eu acho importante esclarecer com relação ao que o Dr. Pablo colocou. O projeto de lei não trata do dependente, porque o projeto de lei é um projeto de código penal, ele não é um projeto de política de saúde, né? Então, eu acredito que as questões relativas à saúde, ao tratamento daqueles usuários que são dependentes, que usam a droga de maneira abusiva, isso deve ser tratado nas leis que dizem respeito à política de saúde. O Código Penal trata da punição, né, aos crimes, e o que o projeto propõe é que o porte de drogas para consumo pessoal deixe de ser crime e deixe de ser punido qualquer que seja a pena de prisão, seja a pena alternativa, como cesta básica, serviços à comunidade, esse tipo de coisa, que é o que acontece atualmente. Né? Agora, sim, nós temos algumas críticas com relação ao projeto, no sentido de que, embora ele vá diferenciar o usuário do traficante pela quantidade de droga, ele ainda deixa algumas brechas para que o usuário continue sendo criminalizado, né? No sentido de que o uso compartilhado continuará sendo crime. O uso compartilhado, assim como a cerveja e outras várias substâncias lícitas, é a cultura do próprio uso da maconha, por exemplo, né? E de outras drogas. Enfim, o uso compartilhado é a maneira comum de se usar essa substância de maneira recreativa, né? E não estamos falando aqui do abuso. A outra questão é que a gente entende que de nada ou pouco se avança tirando a criminalização do usuário se você mantém a criminalização do comércio, porque o usuário ele precisa acessar a substância de alguma maneira, né? E ele pode plantar na casa dele? Pode, mas sabemos que a maioria das pessoas vai buscar comprar em algum lugar, né? E se o comércio continua sendo proibido, ele tem que se armar, né? Quer dizer, o comércio dessas substâncias, ele é violento, a sua natureza violenta, em virtude da proibição. Ou seja, a gente entende que quem sustenta o tráfico de drogas é a lei atual,
né, que criminaliza esse comércio, que poderia ser um comércio como é o comércio de café, ou o comércio do tabaco, ou o comércio do álcool, que são regulamentados, né? Então defendemos a legalização das drogas de modo que o uso, a produção, a distribuição, o comércio, tudo que se refira a essas substâncias hoje consideradas ilícitas, seja regulamentado e controlado pelo Estado. Quer dizer, determinar quais são os lugares apropriados para se usar, qual é a idade apropriada para se usar, o que deve conter essa substância, né? Hoje a gente sabe que a maconha ou a cocaína, mesmo o crack, principalmente o crack, são substâncias que são misturadas com outras substâncias tóxicas, né? E isso é grande parte a responsabilidade pelo mal que causa à saúde das pessoas, né? Com a regulamentação, a gente imagina que poderia haver um rótulo, contém tantos % daquela substância. Eu queria saber do Dr. Júlio se ele é a favor, se ele concorda com essa opinião da descriminalização também da venda da droga. Se a lei fizesse esse adendo, ela faria mais sentido. Não, nós não concordamos. A gente pensa de modo muito diverso. Não dá para tapar o sol com a peneira, Regina. A gente tem que pensar na utilização das drogas, como as políticas internacionais hoje aceitam, com uma política de diminuição de risco, de diminuição do dano, na verdade. E dessa forma, até nós podemos pensar, até aceitável doutrinariamente, até aceitável como política criminal, a regulamentação do consumo sob certas circunstâncias de determinadas drogas. Estamos falando da maconha, há uma teoria, há toda uma sustentação no sentido de que seria viável a regulamentação e o Estado fornecendo sob estrita fiscalização sanitária dos órgãos de saúde, dos órgãos médicos. Isso é uma coisa, mas não é disso que se fala. Se fala na pura e simples legalização da atuação do traficante. Isso é inaceitável, isso, a nosso entender, eu vejo com muita preocupação essa coisa do, bom, vamos legalizar que daí o crime, a violência acaba. Então vamos começar a legalizar outras atividades ilícitas, vamos aceitar, vamos legalizar as formas de homicídio para que não seja mais violento. Não é assim que se trata a política criminal. Política criminal, se algo causa transtorno social, se algo causa problema social a ponto de merecer o tratamento criminal, deve assim ser tratado. Eu vi o rapaz que entrou defendendo o consumo lícito da maconha e ele tratou o vendedor como comerciante. Aquele que teve o seu familiar aliciado por essa gente sabe que isso não é comerciante. Isso é traficante, isso é bandido ligado a quadrilhas, a organização criminosas internacionais, inclusive, que traficam arma, e não vão deixar de traficar armas, de lavar dinheiro, de praticar outros crimes, porque a droga vai ser regulamentada. Se sabe muito bem que ela vai ser regulamentada sob certas normas, e o traficante não vai aceitar essas normas. Isso é bandido e deve ser tratado como tal. Eu vou deixar o espaço aberto, então, para que a gente volte a conversar a respeito desse assunto, principalmente quando esse projeto, esse anteprojeto, for aprovado, dependendo da forma como ele for aprovado, né? A gente não sabe se o texto completo vai ser aprovado ou não. A gente volta, então, a se reunir aqui nesse espaço. Vocês estão convidados a voltar para a gente continuar discutindo esse assunto, porque realmente as opiniões são muito diversas. Eu tinha, inclusive, outras participações de pessoas aqui, depoimentos de pessoas famosas que estão na mídia, colocando também as suas opiniões. A gente volta, então, a falar sobre isso. Pode ser? Pode ser. Muito obrigada a participação de vocês, doutor Pablo Roig, que é médico psiquiatra. Vou deixar aqui um site para você fazer contato, www.greenwood.com.br. Também doutor Júlio César Santos Geraldo, que é delegado de polícia e professor de Direito Penal pela Universidade de Guarulhos. Vou deixar um site também, www.ung.br. Obrigada pela participação. Juliana Machado, militante do Coletivo DAR. Vou deixar também aqui para você conhecer mais o trabalho do Coletivo DAR, é o www.coletivodar.org. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Obrigada também a quem participou aí pelo telefone, no caso o Miguel.